Olá, está começando o Sônia Pisani Entrevista desta quinta-feira. E o programa hoje está recheado de coisas bonitas. E nós vamos começar falando desse livro aqui, olha. Eu acho que é um livro que muitos mocoquenses não viram e não terão a possibilidade de ver. Porque ele retrata aquele casarão, o casarão que fica na Praça da Matriz, no número 153. Então é o Casarão 153, ali na Praça da Matriz. Esse casarão, ele foi herdado de uma certa forma, né, pelo Guto Pereira Lima. E agora ele foi totalmente restaurado, foi totalmente mobiliado. Foi um trabalho minucioso que o Guto mostra nesse livro. Um livro de quase 200 páginas, em que a gente pode ver minuciosamente o trabalho que foi feito nesse casarão. Desde a arquitetura, a parte de pintura, de restauro pelo Francisco Pimentel, que é uma pessoa, assim, um profissional de altíssimo gabarito. Então vocês estão acompanhando agora o que o Guto fez. Primeiro, ele escreveu todo o histórico, como é que ele adquiriu este imóvel e os primeiros proprietários deste imóvel. Depois ele fala de cada trabalho, de cada funcionário que atuou na página, como que ocorreu a restauração desse casarão. Então, a gente olha detalhes na parede, detalhes na madeira, no vidro, na parte interna, na parte externa. O que chama atenção é que é uma casa de 1800, do século XVIII. Então, a pintura teria que receber um restauro de altíssimo nível, para que tudo encaixasse da melhor maneira possível, as cores, os desenhos, as folhinhas, e assim foi feito. Então toda a parte de madeiramento, como a gente pode ver, e aí o andar desse restauro, o Guto Pereira Lima, ele foi colocando no livro. Então a gente tem desde a apresentação das pessoas que trabalharam, depois como estava a casa, a situação do casarão, e depois etapa por etapa que foi fazendo esse trabalho no sinteco, no teto e assim por diante, até que nós vamos chegar mais no finalmente do livro e encontrar o resultado de todo esse trabalho, já mobiliado, já devidamente com as coisas no lugar e com as vidraças, os vidros jateados com as iniciais do Guto Pereira Lima. Então, para mim foi uma honra receber esse livro, receber de presente do Guto. Eu acho que é uma obra de arte, porque conta a história de Mococa, conta a história de um dos casarões históricos da Praça da Matriz. Eu agradeço e por isso eu reparti com vocês toda a grandeza que está nesse livro. Sônia Pisani Entrevista continua. Agora nós estamos aqui dentro do estúdio da TVD, onde nós tivemos a grata satisfação de trazer a professora Neuza Calió. Na verdade é Neuza Terezinha Scaione Calió. É a professora Neuza, tão querida por todos, hoje aposentada, mas ela tem uma história muito grande com Mococa, uma ligação com Mococa, com música, com livros, e é sobre isso que nós vamos falar nesse momento. E vamos falar primeiramente deste livro, que é Rumo a um Desconhecido. Então é sobre isso que nós vamos começar conversando com a Neuza. Tudo bem, Neuza? Ai, graças a Deus. É um prazer estar aqui, viu, Sônia? Eu agradeço de coração. Imagina, você sabe que a gente está há muito tempo querendo trazer a Neuza, mas é uma coisa, é uma outra, não sei o quê. Às vezes a gente tentava entrar em contato, não conseguia. Mas, enfim, ela está aqui e ela vai falar um pouquinho, ela vai contar um pouquinho da história dela, né?
e sobre esse livro que ela lançou. Depois a gente fala das outras coisas. Ô Neuza, eu tenho esse livro, que eu fui agraciada pela Neuza. São 600 páginas, praticamente 600 Mais páginas. Mais de 600. Foram 23 anos confeccionando, escrevendo esse livro. São 23 capítulos e foi lançado em 2023. Olha lá essa coordenação que ela teve com esse tal de número 23. E é devota de Santa Terezinha. Devota, assim, muito grande porque ela tem Terezinha no nome. Neuza, esse livro, ele nasceu do quê? Do sonho de contar a história, porque a gente recebendo esse livro, a gente vê que tem tudo, gente. Tem genealogia, tem educação, tem cultura, tem crendices, tem receita, tem música, tem tudo, Neuza. E o que te inspirou a fazer tanta coisa, colocar tanta coisa dentro do livro? Olha, de começo eu sempre fui curiosa. Quando criança, vendo meus avós, meus tios, eu ficava curiosa saber de onde vieram, mas eu era muito criança, eu não entendia muito bem das coisas. Isso daí foi o meu primeiro impulso para pensar em escrever, mas como eu demorei para escrever, eles já não estavam mais aqui. Então foi difícil eu conseguir material. Meus parentes lá em Presidente Prudente, Regente Feijó, Tupã, e eu aqui, era difícil, né? Esse convívio para ter as respostas. Então, a resposta seria uma história da sua família, da genealogia. Uma história dos imigrantes. Certo. E os imigrantes, eu sempre achei maravilhoso a maneira deles, como tratar a gente, a educação, a alegria, a maneira como eles faziam as festas, respeito. E as comemorações. As comemorações. Porque aqui tem até comida típica, tem as músicas. Comidas, porque a gente achava importantíssima a reunião da família no final de ano. Então, na minha casa tinha um barracão enorme, a gente Onde se reunia. Isso, Neuza? Não era em Mococa? Não, em Regente Feijó, que é 15 minutos de Presidente Prudente. Mas você nasceu em Poços de Caldas. Em Poços de Caldas. Então, meu pai foi se tratar lá. Certo. E eu fiquei alguns meses lá. Certo. E esse vai e vem, eu acabei nascendo lá. Lá, em Poços de Caldas. Mas não tem vínculo nenhum com Poços de Caldas. Você simplesmente nasceu, morou alguns meses. Isso. E depois voltou para Regente Feijó. Fiquei lá até os 11 anos. E você fala de uma família bote. Não tem nada a ver com a família, porque aqui em Mococa tem bote. O meu avô, que é austríaco, Bote, ele veio aqui para Mococa. Ele desceu no Porto de Santos, trabalhou como... ele fazia nos hotéis, ele falava muitas línguas, então ele recebia as pessoas, trabalhou lá. Depois ele veio para Mococa. E aqui em Mococa ele se instalou. Ele morava perto da estrada de ferro lá. Sei. Ele morava ali, tinha um prédio que ele trabalhava como artesão de ferro, esses trabalhos feitos. De ferro ele batuto. Fazia várias coisas, certo. Assim, moldagem. E a família veio tudo então? Aí veio ele, a mãe dele e os irmãos. E os irmãos, que aí no caso seria sua mãe ou seu pai? Ele filho casou, dele? Não, ele casou com uma Matarazzo, meu avô. Teu avô? Ângelo Botti. Casou com a Matarazzo, Maria Matarazzo. Mas ele é teu avô por parte de mãe ou por parte de pai? E a minha mãe é Botti. Tá. E aí foi dessa maneira que você veio para Mococa? Eu vim para Mococa com 11 anos. Certo. Mas nesse intervalo aí, a minha mãe morava aqui. Certo. Ela era solteira. Entendi. E depois meu avô comprou terras lá no oeste do estado de São Paulo, fez sítio, blocos de sítios, levou... E tudo isso você coloca aqui? Tá tudo aí a história. Certo. Agora, Neuza, quando a gente fala em Neuza Calió, a gente lembra do acordeon, lembra da sanfona, lembra da professora animada
e lembra muito do folclore. Então a gente tem aqui um punhado de história do folclore de Mococa, Folia de Reis. Sempre você foi engajada nessa parte, né, que é uma parte muito rica que Mococa e que está aqui no teu livro, né, Neuza? Desde o início, as histórias todas que tem Mococa. Mococa é riquíssima, né, a tradição aqui. Muita gente não percebe, só acha que é a Folia de Reis. Certo. E não é. Principalmente, que eu gosto de tocar nesse assunto por causa das professoras, é um alerta que no século XIX, em 1858, teve o primeiro baile. O primeiro baile, nos livros do Paladino, Humberto de Queiroz, eles só citam o nome das músicas. E eles não citam mais nada. Então, eu fiz pesquisar um trabalho local. Fui em todos os locais que eu achava que tinha. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia. Em São Paulo eu fui na Biblioteca Mário de Andrade. Minas Gerais, tudo aí tem história de Mococa. Aí tá tudo registrado lá? Que jeito registrado? Não, eu assim, você pesquisou, porque a gente essa parte de 1858 certo. É a história de Mococa. Entendi, você agora, pesquisou... as músicas que eu fui atrás para ver de onde elas vieram. Tá certo. Mas não tem nada de com raiz em Mococa, não. Eram músicas que eram tocadas, tal, mas não tem uma raiz de Mococa. Não vieram de fora. Agora, a gente vê também uma enorme bibliografia, né, Neuza? Quer dizer, foram 23 anos escrevendo. Eu falei, gente, a bibliografia, para ela escrever esse livro aqui, o livro é vasto, é minucioso, tem tudo que você possa imaginar, e ela fez uma pesquisa que, olha, é de tirar o chapéu, porque você leu muita coisa. Muito. Principalmente, que era da minha curiosidade, como que era a viagem dos imigrantes dentro do navio. Certo. E eu fui procurar essas dicas. Então aí tem a entrada no navio, a fila, aquela coisa estressante, como era o movimento dentro do navio, a alimentação, as dificuldades. Então, no início eu falo sobre isso. Certo. Agora, tem muita coisa de Mococa. Por exemplo, você falou muito sobre as tradições de Mococa, sobre o folclore, os encontros de Folia de Reis. A Carrã, também você fala sobre as reuniões que tinha aqui dos afrodescendentes, né? E, então, isso aqui me chamou muito a atenção dentro desse livro. Quer dizer que, na verdade, isso daqui é uma pesquisa muito ampla, que foi muito além da geologia. Você passou por todos os caminhos, Neuza. É um livro para pesquisa mesmo. Certo. Quem quer saber alguma coisa, de onde vieram as cantigas de roda, de onde vieram as... É isso que eu acho muito interessante, isso, Neuza. Então, isso aí, tudo que as professoras cantam, elas não sabem de que lugar que veio. Certo. Uns vieram da Espanha, outros vieram de Paris. Entendi. E, inclusive, a quadrilha nossa, junina, sei, a dona Zezé Barreto, eu conversei com ela na década de 90, e ela falou que ela trouxe o modelo da quadrilha junina. Certo. E ela me passou essa quadrilha junina, e está aí. E você falava em francês ainda. Aí a quadrilha junina. Junina. Agora você tem uma parte aqui que fala bastante sobre quadrilha. Sobre a quadrilha. Músicas, as músicas da quadrilha. Músicas da quadrilha. E muita coisa que aconteceu em Mococa. Por exemplo, canta muito aqui, cantava nas escolas, então é por isso que eu estou batendo nisso. Eles têm que voltar a cantar. Certo. Ela é da origem portuguesa, veio lá do sul do Brasil, e aqui teve uma movimentação diferente em algum refrão, por exemplo, é meio diferente. Certo. Então, onde tem diferença, e eu coloquei, como eu entendo de música, eu fiz esses detalhes. Certo. Ô Neuza, só para, por exemplo, você tem um capítulo que você fala sobre as doceiras de Mococa.
Então você fez um levantamento sobre culinária, você tem algumas receitas, pessoas, né? Com quem eu conversei, certo. Eu consegui conversar, que ela ainda estava viva, como que ela chamava? A dona Borbólia. Tem receita dela aí. E assim as outras, cada uma do seu país, da sua origem, algumas coisas que fazia, que conservava em casa, como a vitamina do dia, a alimentação do dia. Certo. Então, as coisas que elas faziam ou fazem, elas pegaram das famílias. Certo. Né? E aí tem umas receitas bem importantes aqui. Agora, a parte rural também, as fazendas, né, Neuza? Você eu dei abordou, aula né? muito em fazenda. Você deu aula em fazenda? Muito. Como professora primária ou como professora primária. Porque depois, quando você passou para a prefeitura, você era uma arte educadora. Aí você mexia mais com arte, ensinava música, tinha dança, folclore, eu levei né? depois pela prefeitura, na Fazenda Quebra-Cuia, por exemplo. Certo. Eu fui ensinar flauta, canto. Então, depois eu continuei, mas certo. Pela prefeitura. Entendi. Mas, assim, a parte de fundamental, ensino e alfabetização, é tudo pelo Estado. Tá, depois você passou para a prefeitura. Ô, Neuza, as fazendas históricas de Mococa estão todas aqui. Eu coloquei porque eu achei importantíssimo. Lógico. Porque são portugueses. Engraçado que os portugueses, que são os fundadores, estão tendo menos força do que os italianos. Mas a maioria das fazendas a gente fala em Mas italiano. A maioria pendeu para o café. Entendi. Mas o início de tudo dessas fazendas históricas são portugueses? São portugueses. Depois um casou com o outro, misturou um pouco. Certo. Mas a vinda para cá vieram de Minas Gerais e são portugueses. Certo. Aqui nós temos, então, ela faz um mapa, ela faz localização, ela fala das riquezas da nossa região de Mococa, das culturas e dos bens naturais também. Ô, Neuza, nós vamos passar para as outras coisas. O que você gostaria de falar? Primeiro, onde que eu encontro esse livro para comprar? Olha, eu estou querendo levar agora para uma livraria. Porque eu não levei antes, porque muita gente já falou que ia pegar em casa, eu aguardei para entregar. Agora já não dá mais para esperar, então eu vou levar para uma livraria. Muito bem. Talvez seja a Tulipas, que eu acho que é uma livraria que gosta. Muito, e tem disso. Tudo que é de Mococa, o que você precisar, ela tem grafites, livros, né? Eu não sei se eles fazem isso. Também não sei, mas pode tentar, né? Eu estou achando que Tulipas vai ser a que eu vou endereçar. Agora, quem quiser ir na minha casa, pode anotar aí o endereço, Rua Paulo Rigobelo, número 95, Vila Santa Cecília. Então, no comecinho da vila, bem próximo do mercado. Certo. E o meu meu pode telefone... ligar para a gente também, se for o caso de querer, e se o livro não tiver ainda na Tulipa, pode ligar aqui para a TVD, que a gente encaminha direitinho o contato da Neuza para vocês adquirirem. Olha, é um livro extenso, mas tem tanta coisa, tanto conteúdo, que vai fazer uma viagem por Mococa, pela região, por tudo. Então, é um livro que a gente indica, é muito interessante, Neuza. Eu acho que foi um trabalho que você fez, que, olha, a gente tem que tirar o chapéu, porque... Tem uma coisa que eu era curiosa, e que eu fui atrás também. Certo. E vi que Mococa tem muito indígena. Certo. Descendente de indígena. Inclusive, em 1930, 1920 começou. Em 1930 já tinha 2 embaixadores que eram dos Guardiano. Eles são de origem indígena. O avô deles era indígena, a avó. Mas aqui Mococa ainda tem descendente. Mococa tem a família ainda Guardiano. Certo. E muitos indígenas e muitas pessoas descendentes, que são os bugres, né? Pegou a laço e tudo mais, então são os bugres. Certo. Eles são descendentes indígenas. Então eu vi que Mococa está cheio de gente descendente indígena. E você levantou tudo isso? Levantei tudo isso. São José do Rio Pardo tem 20 descendentes indígenas. Nossa Senhora. E aqui tem também. Aqui também. Bom,
Aí, uma outra coisa, não posso deixar de mostrar, peraí, bem, que eu acho importantíssimo para os professores. Aqui, eu tracei um espaço sobre a educação. Quem que é o patrono da educação? Depois ouviram aí. Está na página 529. Então, aqui o primeiro patrono da educação do Brasil vem do século XVI. E o José de Anchieta, que era, né, o patrono, que é ainda considerado, os jesuítas não estão aceitando essa troca para colocar o Paulo Freire, eles não estão aceitando. Por quê? O jesuíta José de Anchieta, ele formou na Universidade de Coimbra, ingressou na Companhia de Jesus em Portugal, nasceu nas Ilhas Canárias, é um dos fundadores das cidades brasileiras São Paulo e Rio de Janeiro, sendo o primeiro dramaturgo. Ele ensinava os índios através do teatro. O primeiro e religião também, né? E religião também. E religião também, ele incluía tudo. O Cateretê surgiu através dos índios. Catiraetê era o nome. Tá. E ele é o primeiro gramático e o primeiro poeta. Entendeu? Certo. Então, eu gostaria que os professores pensassem nisso. Trocar o Paulo Freire por José de Anchieta. Não, eu acho que não dá. Se o Paulo Freire fosse a pessoa que a gente gostaria, ele é ideologista. Ele aproveitou da alfabetização para entrar nessa parte aqui. Foi uma tapeação no meu modo de enxergar. Ele fez isso e ele entrou, mas ele divulgou a ideologia. Tá certo. Agora, todo mundo tem direito a questionar, né? Tá certo. Mas não deve ter uma ideologia com uma asa só. Uma asa só não existe. Você tem que trabalhar com as duas asas, que é o equilíbrio, que é o material e o espiritual. E ele trabalha só com o material, que é o marxismo. Tá certo. Entendeu? A filosofia deixa você questionar, mas desde que tenha um equilíbrio. Tá eu certo, falo para os meus alunos, tem que ter duas asas a filosofia, hein? Material e espiritual. Material morre, o espiritual fica e vai além. Tá certo. Bom, Certo? aqui nós temos um outro livreto, que é O Sonho de Alice. Também é uma obra da Neuza. Eu não sei se vocês lembram, acho que muitos de vocês chegaram a adquirir essa... Vamos falar, é um livro mesmo, que conta... Na época eu não tinha dinheiro para fazer a capa. E ela fez aqui, colocou a Dona Alice Galdino na capa dessa revista, desse livro, vamos falar assim. E ela fala sobre a cultura afro-brasileira em Mococa. Então, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de pegar essa revista da Neuza, em que ela fala do Vitor Luciano, ela fala de arte, ela fala do Acarrã, que foi um movimento fortíssimo que teve em Mococa e que Alice participava. Foi uma coisa assim que teve uma repercussão, olha, eu não sei se nacional, mas regional, São Paulo, todo mundo respeitava esse movimento. E você, engajado nele, você escreveu muita coisa, muitos depoimentos, muitos cursos. Os parentes, né, da Alice? Não só da Alice. Dela, toda a descendência de toda a descendência da mulher do Garcia, que teve uma filha, né? Certo. Então, a partir daí eu fui fazendo a história. Mas tem muita coisa aqui dentro, o conteúdo também, né? Tem depoimentos, né? Então, isso daqui, quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, acabou, esgotado. Eu não consegui fazer mais. Se alguém tiver alguma ideia,
de fazer nova edição, porque aquele outro livro eu consegui nova edição. Agora esse, que teve muita procura, eu não consegui mais, porque eu não tinha. Tem que ter patrocinador, né, Neuza? Essas coisas, se a gente mocoquense, tem aqui os empresários, a gente precisa incentivar, ajudar escritoras como a Neuza, que está sempre querendo lançar alguma coisa, tem sempre alguma coisa para colocar, mas fica muito difícil a pessoa colocar do bolso, né, e fazer 100, 200, 300, 1000 exemplares. Bom, olha, esse aqui é uma outra obra. Tem uma outra coisa, um detalhezinho que eu gostaria de pôr aqui, que uma das pessoas que eu conversei, ela mora na Mocoquinha. Ela me disse que na festa junina lá era fortíssimo. E eles faziam uma procissão até o rio, quando não chovia, e levava o Santo Onofre. O Santo Onofre eles levavam para banhar na água. Tá aqui, esse é o conteúdo desse livro. Para banhar na água, para chover. Meu Deus. E chovia. Chovia. Mas será que isso daí é uma crendice? É uma crença. Mas é uma crença, né? Uma crença Quando você forte. acredita. Aí a dona Amélia Cunali, lá na usina Santo Alexandre, trabalhei 10 anos. Ela fazia procissão até na cruz da entrada da usina, onde começou tudo. E eles faziam essa coisa para jogar água na cruz para chover. No outro dia estava chovendo. Meu Deus, isso é fé. Bom, e esse aqui, Neuza, me fala sobre esse aqui. Abrem-se as cortinas do passado. O que isso daqui também não tem mais, já esgotou. Olha, eu não tenho mais porque eu já coloquei para as crianças, que era a minha vontade, para eles conhecerem a história. Da rede municipal. De uma maneira tranquila, que eu fiz assim, história em quadrinho. Tá certo. Própria para criança, contando a história de Mococa. Isso daqui foi em que ano que você fez isso aqui? 2020? 2015. 2015, tá. Foi, e aí, lancei esse. Então, isso daqui você conseguiu, com o apoio da prefeitura, colocar nas escolas, é isso? Até a 4ª série da escola. Certo. Depois, agora, não sei como que eles chamam hoje, o ginasial a gente falava. Certo, daí para frente os alunos não tiveram acesso. Certo. E não é só isso que tem nesse livro. Tem um levantamento aqui sobre o meio ambiente também. Certo. E sobre a arte ligada à história da... Deve estar um pouquinho mais para lá. Entendi. A arte ligada às histórias... Fazendas ambientais. Deixa eu ver aqui. Aí. É sobre a arte, montagem, entendi, fazer esculturas. Entendi. Isso daqui tinha muito a ver com os italianos também, aquela coisa, o café na cultura, né? Entendi. O Nana Nenê, o Carcamano Pé de Chumbo. Tem essas poesias, histórias que surgiram desse momento aqui. E tem também o Mário de Andrade ligado ao café. Entendi. Então eu liguei a arte à cultura do café, que surgiu muita coisa, livro, tudo. Tá certo. Surgiu muita coisa. Então, esse daqui também é um exemplar que poderia ser reativado. Aí depois, Neuza, nós temos aqui, você lançou também, olha só como é rica as coisas, você lançou aqui 2 CDs, né? Esse daqui é de música, Essas aqui são algumas das minhas composições que eu tenho. Tá, então algumas. Você é compositora, escritora, professora e compositora. E aqui tem coisas que o professor pode aproveitar. Sobre o afro, tem aqui uma música, Obaluayê, tem uma outra música aqui, que eu acho bonita e que fala sobre Mococa. No final fala, mocoquense eu sou. Eu acho que valoriza para o aluno isso, que é Mococa Sesc Centenário. Certo. Agora, esse CD eu não acho para comprar. Esse daqui eu tenho, se eu não me engano, eu devo ter uma meia dúzia só. Certo. O Padroeiro São Sebastião é um cateretê, o Zé Wagner que gravou. Entendi. Café com Leite fala sobre o nosso café e o leite. Tudo a composição que você fez a letra e a música.
E a música? E quem colocou a música? A flauta, violão e percussão? Isso daí foi o Cleiton, foi a turma que trabalhou nisso. Tá. E o Matheus Jorente, a voz? É a voz. Tenho essa eu tô música, vendo aqui. É interessante essa música que o Matheus canta. Cadê? Padroeiro São Sebastião. Viver Sabiamente, que o Matheus gravou. Essa música, eu fiz, eles quiseram que eu gravasse, fizesse o hino da escola, Garcia. E eu fui lá e fiz uma pesquisa, o ritmo que os jovens queriam. E aí então eles falaram, é pop rock, tudo bem, então eu vou fazer pop rock. E fiz essa música aqui. Beleza. E o Jorente cantou. Muito bom. Olha só, nós estamos fazendo uma retrospectiva da vida da Neuza, então olha só, é compositora também. Agora, o mais recente é esse, né, Neuza? Não, esse é o primeiro. É o primeiro? Esse daí, Sabiá. O que é isso? A pesquisa de 1998 que eu fiz, que eu fui em todas as regiões do Brasil, está aqui. A origem, que eu achei a origem. Aqui está a letra da música, gravada a música. Então, está tudo aqui. É a pesquisa que eu fiz na região do Brasil inteiro, querendo descobrir por onde veio a dança de Ubigada, de onde veio Aqui, quer dizer que aqui não tem nada de autoria da Neuza, você simplesmente teve um trabalho de juntar, de reunir... É folclore. Folclore, entendi. E regional. Certo. Brasil todo. E eu encontro isso, também não encontro mais. Aí, só se gravar, porque agora não tem mais. Eu já não tenho mais. Ô Neuza, quanta coisa. Você tem ideia de fazer mais alguma coisa? Olha, tem mais uma. Os alunos, meus alunos, que cantaram, gravaram, cantando as músicas todas que estão aqui. Em dupla, em grupo. Mas como demora para achar, né? Aqui, ó. Aqui são as pessoas com quem eu fiz a pesquisa e as crianças, os adultos que tocaram, cantaram, tá tudo aí. Olha só, ela registrou aqui. Meus alunos ajudaram. Os alunos, a gente vê os cantores aqui, a Beta e o Wagner e Vitor Luciano. Vitor Luciano. Então eles puseram voz, eles que puseram cantaram, a voz deles. Né? Tem umas aí que eu cantei com o Vitor Luciano, tem uma que eu cantei com uma outra. Mas você também canta? Eu gosto de cantar. Aí, ó, ela é professora, ela dou aula de canto, eu tenho que cantar. Acordeon, escreve. Olha, é demais, né, Neuza? Neuza de Deus, meu Deus, que beleza isso aqui também, viu? Então, isso aqui é uma riqueza. Né? Então, isso aqui, a gente teria que, já que é o conteúdo de Mococa, isso daqui, dá um jeito de divulgar mais isso aqui, Neuza. Então, esse daqui eu posso até deixar com você. Esse eu não tenho mais, esse daqui. Para a gente, né, colocar, né, como fundo musical, assim, e as pessoas, e informar as pessoas, né? Porque olha que é muito interessante. Grupo Coração Caipira, quer dizer, foi formado um grupo. Esse grupo foi formado em que ano, Neuza? O Grupo Coração Caipira? Nosso Grupo Coração Caipira vem de longa data. Ele não foi o primeiro, eu comecei com Luar do Sertão. Tem uma data aqui, 2015, está escrito aqui, ó. Que eles Grupo Coração aqui. 2015. Eles estavam aí, mas eles já vieram antes. Ah, entendi. E o Grupo Luar do Sertão veio antes ainda. Tá. Porque Luar do Sertão era... E morreu tudo. Cadê esse grupo, Neuza? Eles foram envelhecendo. Agora, os que eu tenho é de 60 para cima. Muitos, um ficou doente, o outro foi cuidar da tia que está doente, o outro teve Alzheimer. Então, o grupo diminuiu muito. Eu tenho a Cida Furlan, que está comigo ainda, a Ângela. E vocês se apresentam onde? Nós nem estamos apresentando porque precisa uma reestruturação do grupo. Tá certo. Que seria uma reminiscência do Grupo Coração Caipira? Isso, eu preciso juntar o pessoal, tentar outra vez.
apesar de que eles participaram até 2021, eles participaram porque eu fiz um teatro do Natal de frente à minha casa, de frente à Casa Marques, encenando e usando o nascimento mesmo do Menino Jesus com eles. Aí depois paramos, veio aquela doença aiada toda. A pandemia, parou tudo, então ninguém nós mais paramos, encontrou. Perdeu um pouco o embalo, né? Certo, é isso aí. Ô Neuza, olha, foi um prazer muito grande falar com você, falar do seu trabalho, falar da sua vida, da sua trajetória. Quer deixar alguma mensagem, alguma coisa para as pessoas, para os seus amigos? Olha, sinceramente, eu gosto. Nós estamos no final de ano, né, Neuza? Né? Eu quero agradecer essa oportunidade, porque senão eles não estariam vendo o meu trabalho. E quero também enviar a todos, principalmente os professores, que eles tenham muita paciência com os alunos, procurem inovar sempre, procurem contar a história da cidade, favorecer e valorizar a cidade, porque atualmente o que falta no mundo é o amor mesmo. A humanidade só vai conseguir melhorar com o amor. O amor é tudo. O amor é a salvação da humanidade. E agora vem, né, o Natal. A gente precisa divulgar e dar mais valor nisso. Tá certo. Não achar que é bobagem, porque tem professor que fala, mas eles já fazem isso, não precisa. Não, o que importa é os seus alunos saberem. O que você sabe, você tem que passar para eles. E essa importância da Neuza com os alunos é uma coisa assim que toca a gente, porque é o que todo mundo pensa. Os pais de alunos, os pais das crianças que vão para a escola, esperam tudo da escola, porque as crianças ficam muito tempo dentro da escola. Então, o professor para a criança é exemplo, é tudo. Então, isso que a Neuza está falando tem tudo a ver. Realmente, é amor naquilo que faz, lembrar que aquela criança que está ali vai ser um profissional dali a pouco e que vai usar muito daquilo que você informou e daquilo que você usou, que você foi um exemplo para eles. O professor, ele tem a oportunidade da palavra, ele tem que abusar da palavra. Certo. E depois, eu sempre levei isso comigo. Meus problemas de casa eu nunca levei para a escola. Eu levava, era carinho, um sorriso. Quando eu falava com a criança, eu falava olhando nos olhos da criança, baixinho, para ele entender o que eu queria. Chamava na minha mesa, quando era individual. Nunca ficava gritando que o aluno não gosta disso. A casa dele, às vezes, é isso, às vezes não. Mas a gente tem que aproveitar os momentos e colocar no coração da criança o amor ao que ele está fazendo. Tá certo. Entendeu? É isso que eu peço para os professores. Paciência, paciência e paciência e muito amor. Muito obrigada, Neuza, pela sua presença. Olha, ficamos muito felizes. Gostei demais de conversar com você e espero que este livro, Rumo ao Desconhecido, seja para vocês aí, agora para as férias, para esse final de ano, um livro de cabeceira. Vai olhando que tem muita coisa aqui. Muito obrigada, Neuza, e a gente fica por aqui. Até a próxima.